Esta é a história da inclusão na educação, além do aluno e o professor, estendendo a sociedade contrária à diversidade, com padrões de normalidade, rejeitando a desigualdade, proporcionando a exclusão. Há muitos mitos e tabus em relação ao autismo. Um aspecto que nem todo mundo sabe é que a síndrome apresenta diferentes níveis de avanço, o que pode prejudicar o diagnóstico e diversificar os desafios enfrentados pelos portadores e seus familiares. Caracterizado como um distúrbio neurológico, o autismo afeta principalmente a capacidade de interação social e a comunicação do indivíduo. A intensidade varia de acordo com os tais níveis que formam o chamado espectro autista. Os problemas gerados pelo distúrbio e a forma com que as famílias de crianças autistas em idade escolar superam as adversidades são o ponto central desse filme, que busca uma compreensão, bem como uma maneira de incluir de fato o aluno autista na vida escolar. As imagens desse documentário trazem a rotina escolar de crianças autistas e como as famílias e professores lidam com questões básicas e comuns para qualquer família, como o desenvolvimento escolar, o avanço no processo ensino-aprendizagem, o cumprimento de tarefas e alcançar as médias nas avaliações. O filme está longe de ser uma análise técnica sobre o autismo e as últimas descobertas científicas sobre o tema. Pelo contrário, mostra de maneira bastante real a dinâmica de se ter um aluno autista e os desafios cotidianos desses relacionamentos. Meu nome é Silvana Ribeiro, sou psicóloga institucional, trabalho com pacientes oncológicos e tenho formação em gestão de saúde pública com ênfase em PSF. Gostaria de falar com você sobre o autismo. O que é o autismo, afinal? O autismo, cientificamente conhecido como transtorno do espectro autista, é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos 3 primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social da criança. Essa síndrome faz com que a criança apresente algumas características específicas, como dificuldade na fala e em expressar ideias e sentimentos, além do mal-estar em meio aos outros e pouco contato visual, bem como padrões repetitivos e movimentos estereotipados. Quando a gente fala que o autismo se manifesta por volta de 2 e 3 anos, na verdade quando os pais passam a observar os sintomas que ficam mais notórios na idade escolar. Mas os sintomas do autismo podem ser percebidos a partir dos mais ou menos 12 meses. A forma de avisar os pais sobre a criança que está com o diagnóstico do autismo é primeiramente se fazer uma intervenção precoce. Fazer com que os pais conheçam os 14 principais sinais, que envolvem o autismo. E devemos, na verdade, criar um nível de proximidade, conhecer o funcionamento da família, colher o máximo de informações e saber se eles têm noção do que seja o autismo. Fazer perguntas sobre o comportamento da criança em casa, Se necessário for, o professor deve pedir a ajuda de um familiar para que eles comuniquem aos pais, ou então mesmo buscar um especialista. Caso esses comportamentos sejam observados na escola, o indicado é que eles norteiem os pais para que eles levem a criança para uma avaliação de um psicólogo especialista ou um neurologista e depois de confirmado o autismo, que eles busquem a orientação de um profissional para que os responsáveis saibam como prosseguir com a melhor educação para o desenvolvimento do autista. Quando os pais são bem esclarecidos, quando eles têm informações sobre a melhor forma de guiar e criar seus filhos, eles podem ter uma grande evolução no aprendizado e na autonomia. Então, depois de se orientar os pais, de informar os pais sobre as questões que o filho apresenta, com relação ao autismo, eles vão direcionar a educação em casa de acordo com o espectro, observando as rotinas que são peculiares, A independência é um dos principais objetivos do tratamento. Muitos autistas têm dificuldades em realizar tarefas simples, como ir ao banheiro, tomar banho. Contudo, vemos às vezes mães realizando essas tarefas até mesmo com seus filhos já adultos, E às vezes isso dificulta o processo de aprendizado e evolução. Então a gente não deve acelerar tudo que
que a criança pede, e isso deve ser repassado aos pais. É importante sempre mostrar o certo e o errado, valorizando as coisas que mais eles podem fazer certo. Então tem que se ter um cuidado muito especial com relação a se informar os pais sobre o que a criança apresenta, sobre o que a professora visualizou ou constatou com relação a esses sintomas de autismo. Então essa é uma parte muito importante, principalmente do pedagogo, né, que ele às vezes tem muito mais contato com a criança na idade escolar, e tem que se preparar de qualquer forma os pais para que uma notícia dessa seja dada com mais clareza. E o tratamento indicado para que esses alunos evoluam na vida escolar, o que a gente sugere realmente é que se apresente técnicas e estratégias que visem a interação espontânea e o relacionamento social que a criança precisa para que ela possa ter uma inclusão melhor, né, no meio escolar. Precisa-se de uma equipe multidisciplinar, a professora precisa estar apoiando a criança para que ele tenha um melhor aproveitamento do conteúdo programático e uma consolidação, ou seja, uma construção do aprendizado, fazer as adequações curriculares, adaptar essas atividades muito assim direcionadas no concreto. Promover também o relacionamento social da criança com toda a gama da diversidade vivida pela escola. Enfim, o que se pede é que se promova um suporte inclusivo necessário à realidade individual de cada aluno, né, portador do autismo. Agora, o profissional que vai, o pedagogo que vai comunicar à família, né, a suspeita, né, da intervenção precoce do diagnóstico do autismo, ele tem que entender que receber a notícia de que o filho tem autismo, né, é algo de grande impacto emocional. No nosso consultório, normalmente, é muito comum os pais chorarem e expressarem uma enorme decepção. E sem dúvida, né, os pais jamais desejam filhos com problemas de desenvolvimento, pois os imaginam perfeitos, competentes e que um dia terão plena autonomia. A chegada da notícia costuma arrasar as expectativas e expor na família a perspectiva de que o filho com autismo terá sempre que ser conduzido, levado a várias clínicas de intervenção, tomar medicação, estudar em escolas especiais ou que tenham sensibilidade para trabalhar com essas crianças. Aí geralmente eles perguntam, será sempre assim? Meu filho vai sofrer bullying? Não será compreendido? Como faço para poder ajudar logo? Ou seja, eles querem uma coisa para ontem, né? Quando ele vai falar? Então essas perguntas norteiam as consultas que a gente tem com os pais e fazem com que a ansiedade sempre esteja presente na relação da família com os profissionais que estão envolvidos, né, na equipe multiprofissional. Então existem situações que a família não aceita o diagnóstico e passa a migrar para vários profissionais a fim de encontrar um que discorde e que dê uma notícia melhor. Então aí essa atitude acaba fazendo com que a criança perca tempo precioso e que a melhora clínica seja empurrada e postergada, piorando o prognóstico de boa funcionalidade dessa criança. Portanto, essa pessoa que vai informar a família tem que, antes de tudo, ter toda uma gama de informações para poder que os pais entendam que a hora que você contar que ele tem autismo, os pais já tenham noção e consciência e remetam isso ao comportamento do filho em casa. Qual a sua reação quando você teve o diagnóstico que ele tinha autismo? Eu luto no momento. Foi muito triste. Assim, ao momento em que o médico deu o diagnóstico, parecia que eu estava meio anestesiada. Depois que eu cheguei em casa, passados uns 3 dias assim, sabe, foi cair na real, morrendo as expectativas que eu tinha, né, em relação a todo um tratamento que estava por vir, e eu não sabia como que seria, né, porque eu não sabia nada sobre autismo. Então eu sabia que as expectativas que eu tinha para ter um filho neurotípico, a gente sabia, porque eu já tive 2, mas autistas, aí eu fiquei em luto mesmo. Como ele era antes de ser inserido na escola? Ele era o tempo todo assim, muito apegado a mim, né? Ele era muito dependente, né, de mim e do pai dele. Aí depois da escola eu percebi que ele já foi assim, se tornando mais independente. Conseguia fazer as coisas sem mim, não precisava o tempo todo eu estar auxiliando, entendeu? Sim. E qual era o relacionamento dele com a família? Você me diz durante o período da escola, depois que ele entrou na escola? Depois que ele entrou. Então, ele aí foi assim, ele já queria dividir com a gente tudo aquilo que ele estava aprendendo, sabe assim, ele começou logo mostrando, sabe, pra gente o que estava acontecendo, o que ele estava aprendendo, aonde que ele estava se desenvolvendo. Sim.
Como foi a sua adaptação e a dele, referente à escola? Você ficou insegura, com medo? Eu fiquei muito insegura, fiquei com muito medo. Eu confesso a você, até porque na escola ninguém não tinha tratado de nenhum aluno ainda. Ele foi o primeiro aluno com autismo lá na escola. E eu acredito que até então é só ele que é autista. Eu tive muito medo, fiquei muito insegura, mas deu tudo certo. Você percebeu alguma insegurança dele na escola? Não. No início, que ele tinha assim um medo de ir ou não queria ir? Não, momento nenhum. Foi bem tranquilo? Bem tranquilo. Você é a favor de escolas regulares receberem alunos com autismo? Sim, eu sou a favor. E como você acha que pode melhorar o atendimento? Fazendo exatamente o que a escolinha do Enzo faz, se interessando pelo assunto. Sabe assim, a gente percebe que depois do Enzo lá, todas querem saber um pouquinho sobre autismo, até as que não sabia nada procura, sabe assim, o Enzo ensinou. Sabe assim, eu costumo dizer que o Enzo que ensinou, sabe assim, aquele olhar do Enzo de mistério, aquele olhar assim, que tá vendo tudo, mas ao mesmo tempo tá longe. Eu acho que isso chamou todo mundo, sabe, pra perto dele. Então todo mundo quis saber pelo menos um pouquinho do que é autismo depois do Enzo. Uhum. E como é a sua rotina com ele nas tarefinhas em casa? É o tempo dele, o momento dele. Se ele chegar preparado para ele ler um livro, tem que ler, sentar para ler o livro com ele. Se ele chegar, eu quero colorir, eu tenho que largar tudo e colorir com ele. É no momento dele, é na hora dele. Não adianta forçar um horário, não tem como eu colocar rotina para ele em relação à escola, aprender as coisas, arriscar. Não, é o horário dele. O que você tem a falar sobre os funcionários da escola? Um amor, todos eles. Desde lá da porta até em tudo, eu não tenho nada para me reclamar, nada. E sobre a professora de apoio? Ela é um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Eu tenho medo de pensar no amanhã sem ela. Dê sua opinião sobre o autismo na escola. Olha, é um pouco difícil porque existem vários níveis, na verdade, né? Existe criança que está mais comprometida, né? O autismo comprometeu mais o desenvolvimento dele. E graças a Deus não é o caso do Enzo, né? O Enzo, a gente percebe sim que em muitas áreas está comprometido, sim. Mas são muito poucas áreas, vamos dizer assim, perto de casos. É claro que tem casos mais difíceis do que do meu filho. Mas eu percebo assim que a escola ela é capaz, ela tem pessoas capacitadas sim, sabe? Porque desde que é diagnosticado que uma criança é autista, muitas das vezes as pessoas deixam de acreditar, sabe assim, na criança, no indivíduo com autismo. Eles deixam de acreditar e na verdade a capacidade deles é muito maior do que a nossa, sabe assim, na verdade nós precisamos de aprender como ensiná-los, porque capaz de aprender eles são. E você acha que todos os profissionais estão capacitados para lidar? Não. Ainda falta? Falta muito. E a gente está começando a andar em passos lentos. Sim. Você vê resistência em outras mães que têm filho autista em colocar eles na escola? Muito. E qual é o seu conselho para elas? Que deve colocar sim, principalmente na escola regular. Sabe, sim, porque até em relação ao direito do filho de cada indivíduo, você tem que correr atrás mesmo, sabe assim, você tem que ficar em cima mesmo. É difícil sim, o caminho é árduo, não é como uma criança neurotípica que você coloca na escola né, deu um probleminha, você vai na reunião e tal, probleminha você vai dar por ser criança, né? Nós que temos um filho autista, mesmo por ser criança, dá trabalho sim, como qualquer outra criança, sabe assim, mas por eles serem autistas é mais complicado, mas vale a pena você correr atrás sim. Você foi amparada, teve auxílio ou ajuda para ingressar o Enzo na escola? Não, foi por suas mãos mesmo, por seu esforço. Foi depois do diagnóstico do Enzo mesmo, o médico falou que era para colocar numa escola, na creche, frequentar a escolinha.
E aí me encaminhou pro APAE. A princípio ele foi matriculado no APAE, né? E eu achava que era lá o lugar do meu filho, no APAE. Quando eu cheguei a visitar o APAE da cidade, embora muito bom o APAE, não tenho nada para me queixar, eu vi assim, situação de crianças, porque no APAE não é criança só com autismo, são vários tipos de deficiências. E aí o que acontece? Lá no APAE eu percebi assim, que lá era criança já na cadeira de roda com fralda, era criança que tinha que comer dando na boquinha deles, e o Enzo ele precisava de ver o desenvolvimento do amiguinho para estimular ele a se desenvolver. Então eu falei, poxa, mas como que aqui no APAE ele vai aprender, né, vendo justamente o que eu faço já com ele, que é trocar a fralda, que é dar no boca dele, né? Então eu me questionei muito em relação a isso, voltando no médico, perguntando ao médico, ele falou, não, pode colocar na escola regular. Foi quando eu coloquei, mas coloquei assim, por ela, eu coloquei aqui por eu morar aqui, nesse bairro, ser a mais fácil da minha casa. Eu coloquei ele com muito medo, muito insegura, sabe? Mas depois as portas foram se abrindo. E você se sente amparada pelos nossos governantes? De maneira nenhuma. Muito longe disso, muito longe. O que você acha que falta? Tudo. Para criança deficiente na nossa cidade, aliás, eu estou falando da nossa cidade porque a gente residia em João Pinheiro, né? Então eu residi aqui, e meu filho nasceu aqui nessa cidade, foi diagnosticado aqui, até então todo o tratamento do Enzo é aqui, mas a princípio eu pensei em ir embora daqui com o Enzo, sabe assim, porque não tem nada. Aliás, se você procurar alguma coisa, alguma ajuda, no sentido assim, meu Deus, o que é uma terapeuta ocupacional? Né, como aconteceu comigo, o que é um fonoaudiólogo? Porque quando o bebê passa no fono, né, para fazer o exame da orelhinha e tal, até então, quando a gente tem uma criança neurotípica é assim, né? Mas no caso autistas é para fazer as terapias com ele. Então foi quando eu fui procurar ajuda para isso. E interessante que você chega na Câmara, na prefeitura, você pergunta, né? Escuta, eu tenho um filho, eu tô precisando disso e tal. Mas seu filho, o que seu filho tem? Meu filho é autista. Autista, o que é isso? Nem ele sabe. Sabe assim? Aí estudando, explicando muito, né? Tendo que abrir o jogo todo setor que você vai, você tem que explicar qual é o problema e o que você tá precisando, sabe? E aí o que acontece? Não, nós não temos esse tipo de tratamento. Então, meu amor. Bíblia para as crianças. Abre, deixa a tia Para ver. as crianças. Bíblia das crianças. Bíblia para as crianças. Bíblia para as crianças. Sim, meu amor. E começa. Lê para mim. Não, Lê pra tia ver se você sabe. Antigo Testamento. Antigo Testamento. Agora começa aqui, ó. Não existe nada. No No princípio não existia nada. E aí? Apenas decidiu. O que Deus decidiu? Para criar o mundo. Pra criar um mundo. No primeiro dia ele disse: haja luz. Haja luz, que lindo. Como é a sua rotina com um aluno autista? Existe algum procedimento especial para trabalhar com esse aluno? Procedimento nós não temos. A gente coloca uma rotina dele. Primeiro a gente tem que conhecer ele para depois a gente criar uma rotina. O que eu trabalho, ele é uma criança muito ativa. Ele não é de ficar sentado na sala. Então quando ele chega, um momento que a gente tem de história, aí senta todo mundo na sala, ele escuta a história, fica lá um pouco, depois ele levanta e já sai. Então assim, ele não é uma criança de ficar sentado na sala assistindo aula, não. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção dele, para ele fazer alguma atividade. O meu relacionamento com o Enzo Gabriel é um relacionamento aberto. Ele é uma criança, por ser autista, ele interage muito bem com os professores e com os alunos. Ele participa da aula, ele sabe ler, ele tem um pouco de dificuldade na coordenação motora, mas está sendo trabalhado.
Você prepara atividades diferenciadas para ele? Não, atividade, ele não aceita atividade diferenciada. A atividade que é dada para os outros alunos também tem que ser dada para ele. Ele não aceita. Se você trazer uma atividade diferente, que não seja compartilhada com os colegas dele, ele não faz. Como você descreve o desenvolvimento pedagógico dele? O desenvolvimento pedagógico dele é ótimo. Ele, igual eu já relatei, que ele sabe ler, ele conhece as letras, os numerais, as cores. Ele só está trabalhando muito com ele a coordenação motora. Em relação do início do ano e agora, ele se desenvolveu significativamente? Sim, desenvolveu significativamente. Porque ele tinha dificuldade até de levar a comida na boca. Agora ele come sozinho, ele dá conta de... Segura no lápis um pouco, mas a gente sempre tem que orientar ele, porque a coordenação motora que está sendo trabalhado mais com ele. É uma criança totalmente custosa, no bem falar da palavra. Tipo uma criança peralta, inteligente ao extremo, porém ele não parava quieto. Até chegamos a pensar que era uma criança hiperativa. Porém o Enzo, ele não aceitava que a gente se aproximasse. Ele conversava, o que a gente perguntava ele respondia, mas ele não aceitava a aproximação. E com o decorrer do tempo, ele foi mudando. Hoje eu percebo, quando eu chego na sala, por exemplo, chego com as crianças, ele responde. Quando eu estou saindo, ele fala tchau. Antes de eu falar, ele já fala, porque ele senta próximo à porta. Então, antes de eu falar tchau, ele já fala. Então, o que quer dizer? A escola contribuiu para o desenvolvimento dele, sim, mas partiu também dele, ele conseguiu desenvolver e adequar junto com as outras crianças. A diferença dele do ano passado com esse ano, por conta que o desempenho dele melhorou muito desde que os professores vêm acompanhando ele aqui na escola, né? E a gente vê como ele desenvolveu. Então ele é uma criança muito inteligente, é uma criança assim, que apesar da deficiência que ele tem, ele desenvolveu muito. Então é muito importante que tenha assim, um professor capacitado para poder melhor ensinar ele, porque o desenvolvimento dele é verídico, a gente vê assim. E a gente observa muito como a gente recebe ele no portão, que antes ele tinha que pegar na mão para poder entrar, né? Hoje ele já entra sozinho, não? Então ele já interage com a gente, abraça. Então o desempenho dele a gente vê muito a melhora dele. E a família é sempre solícita com você? Está sempre participando e colaborando? Sim, igual eu te falei no início, a gente tem uma rotina junto com ele. Não é fácil trabalhar com autista, a gente tem que conhecê-lo primeiro, o que ele gosta, o que ele não gosta, e é do que ele gosta que a gente começa a trabalhar. Família, sim, a mãe dele, juntamente com o irmão dele, são as pessoas muito boas. A gente tá sempre junto mesmo, trabalhando com o outro. É igual o outro dia, a mãe dele, eu sentindo que ele estava um pouquinho nervoso, muito agitado, sem querer fazer nada. E eu procurei saber com a mãe dele se ela tinha dado os medicamentos direito. E ela falou que tinha. Na outra semana ele continuava do mesmo jeito. Eu insisti de novo, perguntei para ela: o Gustavo está tomando medicamento? Aí ela foi e me perguntou: por que você está perguntando isso? Eu disse: porque ele está muito agitado na escola. Tem alguma coisa acontecendo que ele está nervoso, ele não está se concentrando em nada. Aí ela teve a humildade de falar assim: não, realmente ele não está tomando medicamento. Então isso afeta ele na casa dele e aqui na escola também. E a gente percebe, a gente que está com aquela convivência com ele, a gente acaba percebendo que a criança está sem medicação. E você percebe que agora ele está mais sensível ao toque? Sim, ele brinca com as outras crianças, ele aceita olhar pra gente, ele não olhava. Hoje ele olha, ele pega na mão, ele anda junto com as outras crianças, antes ele ficava no cantinho dele, ele está bastante socializado. O jeito dele conversar, o jeito dele se expressar, nossa, melhorou muito. Então acredito assim que ele como uma criança, ele vai desenvolver como as outras, mas dentro do seu tempo. Ele é muito carinhoso, carente, gosta de dar beijo, ama
fazer o que ele gosta. E o que ele gosta de fazer? É pegar uma tesoura, pega nas pontinhas da tesoura e fica batendo com ele no chão. Isso é a rotina dele. Ele faz isso bastante tempo, cansa daquilo, vai fazer outra coisa. Mas assim, agressividade não teve essa experiência com ele nenhuma. Uma criança muito carinhosa, atenciosa, sabe tudo. Sabe tudo. Se a senhora chegar e perguntar para ele assim, ô Gustavo, cadê a sua mãe? Ele te explica onde que ela está e o que ela está fazendo. Ele conta. Por exemplo, me procurar, ele sabia, tão engraçado, que aqui na escola, ele sabia o nome de todos os funcionários da escola. Do professor às mulheres da cozinha, ele sabia o nome. Da secretária, como ele gostava muito de bala, aí aqui perto tem uma sorveteria, aí no dia que ele estava assim, eu disse, se hoje o Gustavo fizer tudo, nós vamos ganhar bala. Ele já sabia que a secretária era a Neide e que ela tinha que abrir o portão. Ele dizia assim, Neide, abre o portão para nós. Quer dizer, ele já tinha uma escola como, entendeu? Conhecia todo mundo. A criança muito ativa, esperta também. Você acha que o governo ele tem dado valor expressivo para o aluno autista? Ao meu ver, acho que ainda falta muito para o governo olhar mais essas crianças, não só a criança que tem autista, mas as outras crianças que têm alguma deficiência, porque eles são crianças e como as outras, igualzinho às outras crianças. Então, eles têm necessidade de aprender, eles têm que aprender. Então, estar na escola é para aprender. Então, não pode ter discriminação. Eu acho sim que o governo ele tinha que ter um olhar mais minucioso para essas crianças. Por quê? Porque esses alunos eles precisam de mais acompanhamento. Tem que ter um professor que esteja ao lado dele, que consiga desenvolver eles, para que eles possam acompanhar os outros alunos, para que eles todos venham aprender de igual para igual. Porque os governantes deixam muito a desejar, não tem um material didático correto para trabalhar, não seja só com eles, com os outros coleguinhas. As escolas não têm isso para ser trabalhado com eles. Qual a sua opinião sobre a inclusão de criança autista na escola? Eu acho assim, não só o autista, em geral. Eu acho que toda criança tem que conviver com a outra. Porque sempre que a criança vê uma atividade com a outra, ela vai querer fazer igual. Porque a criança, ela vê uma criança escrevendo uma letrinha, ela vai querer escrever. E ele estando incluso com ele vai querer fazer aquilo igual. A inclusão de alunos autistas na escola não é só importante para a escola, como também para o aluno. Por quê? A escola que tem uma criança, não só autista, mas como uma criança que necessita de atendimento especial na escola, ela está incluindo essa criança e fazendo com que as outras crianças respeitem o espaço daquela criança que precisa de auxílio especial. Eu quero conversar com você um pouco sobre o aluno autista. Você planeja o plano de aula junto com a professora dele? Não, meu planejamento é junto com a professora regente, mas porém ele é adaptado, porque o aluno autista ele perde o interesse nas atividades muito rápido. Então, meu planejamento é baseado no dela, porém com algumas adaptações. Você acha que há inclusão de verdade com aluno autista na escola normal? A escola, ela recebe os alunos, né? Mas ainda para que aconteça a inclusão, acho que tem que haver muita mudança. Precisa mudar mais, eu acho que eu também concordo com você. Na educação precisa de mudança. Precisa de mudança, de adaptação, de material, né? De profissionais também, de apoio. Mais recursos. Apoio também da própria escola. E da escola, eu acho que deveria também. A gente não tem muito apoio, não. Igual quantos recursos, né? A escola tem algum recurso ou você confecciona esse recurso, utiliza da maneira que... A maior parte é confeccionada pelo professor. A gente trabalha as atividades diferenciadas, aí a maioria são... Da escola tem alguns materiais, né?
Mas ainda é pouco perto do que a gente precisa. É bem pouco. E aí a gente faz mais trabalhar com material reciclado. Ele vai fazendo, o próprio professor vai trabalhando com ele. Fazendo material e uso também a sala de informática. Trabalho na APAI de Paracatu, trabalho lá há 30 anos e é sempre um prazer falar sobre a pessoa com deficiência. Especificamente falando sobre o autismo, nós temos autistas lá na APAI, né? Nós trabalhamos com autista. É bem tranquilo até trabalhar com eles, por quê? Porque a APAI, ela oferece muito suporte para isso, né? A APAI, ela atende em 3 áreas, nós atendemos na área da educação, saúde e assistência social, né? Então, tem uma equipe técnica na área da saúde muito ampla, né? Nós temos lá terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social, que é muito importante também a questão da família, né? Se você tem uma assistente social perto de você, tudo é mais fácil, tem as visitas domiciliares, então você está ali num trabalho com um autista, né? Um trabalho muito específico, então você tem ali do seu lado um assistente social que faz as visitas domiciliares, que tudo que é desenvolvido com esse aluno dentro da instituição, né? Ou dentro da escola da APAI, isso é levado, né, para a família através das visitas domiciliares. Você tem sempre ali, por exemplo, um terapeuta ocupacional, você desenvolve um trabalho com ele específico para o autista, né? E você tem ali um terapeuta ocupacional sempre te dando um suporte, né, no que você está fazendo os relatórios da evolução dele, você tem ali sempre um terapeuta para te auxiliar, ver qual é o melhor caminho, traçar novos rumos, né? Então, eu acredito que com essa equipe multidisciplinar, o trabalho ele fica mais eficaz, né? Você tem mais chance de acertar. E a gente tem tido muitos acertos com essa questão, muita evolução com a pessoa autista, né? Com essa equipe multidisciplinar, que está sempre disponível para a gente dentro da instituição. O que o Estado de Minas oferece de diferente para o aluno autista especificamente? Bom, primeiro, há uma legislação sim, né? A legislação ela não é específica para o autismo, mas ela aborda, né, as deficiências. Essa legislação, ela tem amparo, ela é operacionalizada pelo Guia da Educação Especial, né? E a gente utiliza a versão 3 de 2014, que é a última versão que a Secretaria de Estado de Educação liberou. Nela, a gente tem os serviços que a gente consegue oferecer para os alunos que são autistas, né? O autismo, ele é um TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Então, os meninos que têm autismo, eles têm direito ao professor de apoio, de acordo com o guia, e também eles têm direito a frequentar a sala de recursos. O que é uma sala de recursos? É uma sala onde o professor vai estar também trabalhando o currículo mais especificamente com os meninos, né? O atendimento não é feito na escola onde o aluno está matriculado, né? É feito no contraturno, onde nas escolas onde a gente tem essas salas de recursos. No caso do Estado, a Escola Temístocles Rocha, aqui em Paracatu, né? Mais especificamente aqui em Paracatu, Temístocles Rocha, a Escola Júlia Camargos, a Escola Estadual Olindina Loureiro ou a Escola Estadual Professor Jasmin Neiva. Então, essas 4 escolas que oferecem o serviço de sala de recursos. Agora, o professor de apoio vai estar com o aluno no turno dele, né, na sala dele, dando esse apoio à operacionalização do currículo dele em sala de aula. Qual que é, assim, a avaliação de vocês em relação dessa inclusão do aluno autista dentro do ensino regular de uma escola normal? Qual que é a avaliação de vocês? Funciona parcialmente ou não funciona tão bem quanto foi imaginado no momento de fazer essa lei, de pensar na inclusão? A inclusão do autista, como a inclusão também das demais, né, deficiências ou transtornos, em alguns casos a gente pode considerar que é parcial, sim, até pela profundidade que tem esse autismo, porque a gente não tem como falar assim, o aluno é autista. Tem vários graus, né, desse autismo. Tem autista que conversa, já tem autista que não consegue nem emitir palavras, só emite sons. Então, assim, o aluno autista, dependendo da gravidade desse autismo dele, ele se comunica muito bem com os colegas, né? Claro que, como o Beth falou,
né? Tem a questão da rotina, ele tem certas manias, ele se interessa muito por objetos circulares, mas consegue ter uma convivência mais socializável com os colegas. Nós já temos alunos autistas, inclusive até nas nossas escolas mesmo, que ele não consegue nem mesmo ficar o tempo todo dentro da sala de aula. Ele não suporta o barulho dos colegas, ele não suporta ficar sentado. Então, assim, ele está na escola muitas vezes, mas não está participando efetivamente do processo, né, de ensino-aprendizagem que está ocorrendo ali, mas devido a esse transtorno. E assim, são coisas que a gente ainda não conseguiu solucionar, porque ele tem um professor de apoio, mas muitas vezes ele precisa retirá-lo da sala, até para ele ter também uma qualidade de vida melhor, e também para os colegas, porque, por exemplo, nos anos iniciais, o ambiente, né, da sala de aula é um ambiente que tem barulho, sim, tem muito ruído, tem música, né, tem muitos sons, os alunos conversam. Imagina para o autista, né, que sacrifício é esse dele ficar o tempo todo ali. Então tem momentos que ele precisa ser retirado. Então a gente considera que é parcial. Nós não conseguimos resolver isso ainda. Algumas turmas ainda estão cheias, mas pelo menos já vencemos a barreira da exclusão, né? Porque qualquer aluno que tenha deficiência que procurar matrícula em uma escola, né, pública, ele tem o direito de se matricular ali. Esta é a história da inclusão na educação. Além do aluno e o professor, estendendo a sociedade contrária à diversidade, com padrões de normalidade, rejeitando a desigualdade, proporcionando a exclusão. Surge a necessidade de alguém então criar a inclusão na educação, implantar um novo conceito. Somente o conhecimento pode dar um jeito. A inclusão na educação, igualdade sem exceção, com diversidade, com diversidade. A inclusão na educação, com base na integração, valorizando a diferença numa nova concepção.